A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vocês, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais uma lição, mais um vídeo, onde teremos o privilégio de aprendermos aí a palavra de Deus, tá? Que Deus em Cristo, então, nos oriente ao longo de todo este trabalho que está sendo realizado a partir de agora. Eu queria começar, é claro, antes de falar um pouco da lição, agradecer a todos vocês que estão conosco, queridos, sempre aqui nos ajudando, nos fortalecendo, nos abençoando, né? Tenho recebido aí um feedback para lá de abençoado, né? Muitas pessoas aqui, inúmeras pessoas aqui no Brasil e até mesmo pessoas fora do Brasil estão aí nos contactando para dizer, para falar a respeito de quão abençoados têm sido por intermédio desse trabalho que é feito aqui, né? Ainda que estejamos, a princípio, ou inicialmente tratando mais especificamente de EBD, mas o conteúdo que nós, às vezes, falamos aqui na EBD acaba também auxiliando em diversas outras áreas dentro do conceito e da questão teológica. E é para isso que a gente está aqui, para mais um vídeo, né? E esse vídeo vai falar um pouco hoje aí sobre esse tema que estamos trabalhando, um tema muito bom, gente, pilares da teologia prática. Pense num tema importantíssimo que a editora Central Gospel decidiu trazer dessa vez. A gente sabe que teologia é algo que não é muito bem visto por muitos e essa lição ela acaba elucidando esse ponto e ajudando-nos a compreender um pouco mais esse respeito. Essa lição é a lição 3, que diz aí hermenêutica bíblica, e ela tem seu texto bíblico básico em Atos 8, dos versos 26 ao 35. Ela tem seu textuário lá em 1 Pedro 3,15, que diz: Antes, santificai a Cristo em vosso coração, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Também a palavra introdutória nos dirá aqui, e dessa feita vamos estar lendo já com o texto para nos auxiliar. A hermenêutica bíblica fornece ao leitor as informações necessárias para a compreensão das Escrituras. Isso inclui situações históricas, geográficas ou culturais específicas que não se apresentam de forma explícita no texto, mas estão ali de forma implícita. Desse modo, pela pesquisa e pelo estudo, podem ser encontradas. Então, a gente já percebeu, já viu aí que vamos falar um pouco sobre hermenêutica. E eu gostaria, antes mesmo de entrar no assunto, né, pegar aqui, quem sabe, alguns minutos para falar sobre questões que eu acho que devem ser tratadas nessa lição, ou pelo menos a partir da mesma. O ponto é que essa revista ela vai falar sobre teologia, né? Vamos dizer, teologia prática. E a questão é que a gente sabe que a palavra, o termo teologia acabou sendo estigmatizado hoje. Há pessoas que não veem, por N motivos, a teologia como algo bom, né? Quem não goste da teologia, quem não se sinta bem quando se fala nesse assunto, a questão clara é que muitos são os motivos que acabam fazendo com que as pessoas venham se afastar do ensino e do estudo teológico. O que nós precisamos fazer aqui, eu convido a você, professor, também, que está aí, a nos auxiliar nesse ponto, né? Vamos unir forças aqui, através desse trimestre, para tentarmos quebrar esse tabu, para que as pessoas venham ter acesso a materiais teológicos, conhecer a teologia, cursar seminários, não que isso seja uma obrigação, tá? Não estou dizendo que isso seja uma obrigação de todos, né? Isso é, a pessoa faz caso queira, mas há pessoas que não fazem seminários teológicos, há pessoas que não se matriculam nos tais, por quê? Porque ouviram falar coisas a respeito da teologia de pessoas que talvez nem tenham conhecimento da mesma. Então a gente precisa parar para entender. É claro que um dos motivos que tem levado as pessoas a se afastarem da teologia é a chegada da chamada teologia liberal, né? O crítico literário e outras teologias aí acabam meio que, eu diria, secularizando até mesmo os conceitos bíblicos, e gerando com isso um grande problema. Então, eu estou para dizer para você que o que tem afastado as pessoas, infelizmente, dos seminários teológicos ou do fato de se matricular no mesmo ou nos mesmos, é o fato de que algumas pessoas vão para seminários e acabam no meio do caminho nem retornando para a igreja. Ou seja, a igreja às vezes recomenda que as pessoas façam, às vezes incentivam as pessoas a fazerem. Há igrejas que pagam, inclusive, né, todo o curso, custeiam todo o curso teológico de obreiros e os mesmos acabam não voltando para a igreja, lá mesmo ficam. Por quê? Porque não conseguem muito bem assimilar aquilo que é dito. Tá? Há pessoas que não fazem teologia porque acham que passou a estudar, já não precisam mais orar, já não tem mais que buscar poder de Deus. Muitos são os motivos e eu precisaria, eu acredito, de um vídeo inteiro para falar sobre isso aqui. Mas o ponto, claro, eu acho que específico que eu gostaria de entrar e precisaria entrar com vocês aqui, é no fato de que essa é uma oportunidade para lá de abençoada, e nós não podemos perdê-la. Qual a oportunidade?
meu amado professor Fernando Aquino, de aproximarmos os irmãos, aproximarmos aqueles que estão conosco desse conteúdo que é a teologia. Muito bom, né, quando bem aplicada, quando bem estudada, quando trazida por homens de Deus, né, mulheres, homens e mulheres de Deus, pessoas que amam realmente, temem a Deus, buscam a Deus. Ela é muito boa, ela é proveitosa, ela pode nos ajudar tremendamente. Eu mesmo demorei um bom tempo para ter acesso teológico, porque eu vi muitas pessoas falarem muitas coisas. Não vai, que você vai desviar, vai se afastar, você vai... e uma série de coisas que a gente acaba ouvindo aí, isso meio que afasta. Então, de repente, eu até queria aproveitar o momento para dizer que, de repente, alguém está assistindo essa aula e talvez você esteja passando por isso, tem dificuldades, tem dúvidas quanto a fazer ou não um seminário teológico, cursar ou não um seminário teológico, o que se aprender lá, até mesmo dicas de como escolher um bom seminário. E eu acredito que, caso você tenha tais dúvidas, você pode estar colocando aqui nos comentários, de repente a gente pode estar respondendo, ou caso você não queira se identificar, pode estar enviando para nós uma mensagem via WhatsApp. Eu sempre deixo meu contato aqui no final e a gente pode estar falando um pouco sobre isso. Eu posso, na medida do possível, claro, dentro das minhas limitações, te ajudar quanto a isso, te dar umas boas dicas que para mim foram essenciais, necessárias. Hoje eu não só estudo na área teológica, eu acabei me tornando um professor, né? Eu sou professor em seminários teológicos, aí já com 4 turmas lecionando, e eu acredito que é muito bom, é importante, nos ajuda muito, tá? Que Deus em Cristo te abençoe quanto a isso. É isso que eu queria dizer de maneira introdutória, embora há muito a ser dito, mas o tempo não nos é favorável para tal. O que eu tenho que fazer agora é entrar de maneira mais ampla na matéria. E a matéria aqui, gente, é hermenêutica. Olha aí, mais uma matéria que está ligada à teologia. Por quê? Nós veremos ao longo desta revista termos que não são muito comuns, costumeiros, né? Haverão termos como exegese, hermenêutica, uma série de outras coisas, homilética, coisas que talvez você saiba na prática o que é, mas quando se fala esses termos técnicos fica complicado. Então o que a gente precisa fazer também, outra coisa, eu gostaria também de pedir a você, caro professor, que já tem um conhecimento teológico, já estudou, já cursou um seminário, que tente facilitar um pouco mais para as pessoas. Nós costumamos dizer, isso aqui é uma verdade, que a maior escola teológica do mundo é a EBD, a Escola Dominical. Eu não discordo disso. Porém, o que nós precisamos entender é que, ainda que a gente diga, né, ainda que digamos que a maior escola teológica é a EBD, nós precisamos entender que há diferenças quanto a assuntos e temas tratados em ambas. Há temas que nós tratamos na EBD que, ou melhor dizendo, há temas que nós tratamos no seminário teológico que a gente não trata de maneira específica na EBD. Há termos técnicos, termos ligados à interpretação, estudo e conhecimento da palavra de Deus que nós não usamos na EBD. A gente usa no seminário, é uma linguagem um pouco mais encorpada no seminário. Então, professor, está aí para você uma ótima oportunidade. É claro que alguns pastores irão pedir, certamente irão ali requisitar para professores dessa lição e de outras, pessoas que já têm experiência com um seminário teológico. Mas nós precisamos entender que nem todas as igrejas têm isso. Há igrejas com poucos recursos, há igrejas nos quais nem mesmo o pastor teve a oportunidade, a possibilidade de cursar um seminário. Então, o que fazer com uma revista como essa? O que fazer com uma lição como essa? Você não vai comprar a lição porque você não fez teologia, você acha que não vai conseguir. Eu estou aqui para tentar te ajudar, tá? O que eu quero fazer aqui, eu sei que muitos vídeos sairão, outros subsídios, assista, muitos canais fazem subsídios da Central Gospel, não só eu faço isso. Eu acredito que eu sou um dos percussores. Comecei há um tempo já, mas há outros canais surgindo, fazendo esses comentários. Mas a minha visão aqui, a minha ideia é não ser tão técnico, ok? Coisas que a gente aprenderia no seminário, eu não vou de maneira clara e específica colocar aqui, mas o que eu vou tentar fazer é o contrário. Não levar você que estará me ouvindo ao seminário, mas simplesmente trazer o seminário a você logo, ou seja, uma linguagem não tão técnica, não tão encorpada assim, mas eu acredito que muitas pessoas com teologia ou não, tendo cursado um seminário ou não, terão facilidade de compreender. É por isso que eu estou aqui para tentar, mais uma vez, te ajudar quanto a isso. Então vamos lá, hermenêutica bíblica. Fornece o leitor as informações necessárias para a compreensão das escrituras. O que é hermenêutica? Fica tranquilo que a gente vai ver aqui já já o que é hermenêutica. E aí, vamos lá então. Começando aqui, primeiro tópico. Abrangência da hermenêutica. E aqui dentro eu vou explicar o que é hermenêutica. A hermenêutica tem como objetivo principal ajudar na elucidação tanto do que o texto significa à época em que foi escrito, como o que ele pode significar hoje. Então, basicamente, aqui a gente já tem uma breve noção do que vem a ser hermenêutica. Já no início do primeiro tópico, a gente já tem uma noção
do que vem a ser hermenêutica. A hermenêutica nada mais é do que a ciência aplicada à interpretação de textos. Lembrando que nós estamos tratando de hermenêutica, mas aqui no caso é hermenêutica bíblica, tá? Existem outras áreas que também usam esse termo, essa nomenclatura hermenêutica. Isso é o fato que a hermenêutica, o nome, a expressão hermenêutica, ela advém lá, né, do chamado deus Hermes, um dos deuses lá na mitologia grega que tinha aí a função, a missão de ser o porta-voz dos deuses. Era ele quem levava as súplicas dos humanos a Deus, aos deuses, na visão lá, é claro, e quem trazia essa mensagem, esse anúncio dos deuses nessa cultura aos seres humanos. Então ele era meio que um intérprete, tá? Ele ficava responsável de levar e trazer a mensagem. Mas para nós aqui, para voltarmos para o nosso ponto-chave, então acabou se dando esse nome hermenêutica, e é usada não só na Bíblia, tá? Então não pense você que é só, somos só nós, os cristãos que fazemos uso da hermenêutica, mas não. A hermenêutica jurídica, a hermenêutica usada aí para quem faz direito, advogados e outras questões ligadas a isso, né, juízes e tal. A hermenêutica também na área da medicina, ok? Então a hermenêutica, ou seja, é aquela ciência que nos ajuda a interpretar os textos, entender o sentido por trás dos textos. É quando se lê algo, a princípio, ou aparentemente difícil de se compreender, e aí, através da hermenêutica, a gente passa a criar meios para entender o que aquele texto quer dizer, logo a mensagem por trás daquele texto. Isso é hermenêutica. Para nós, basta lembrarmos que estaremos tratando única e tão somente da hermenêutica bíblica, tá? Então, seria a interpretação ou a ciência que cuida da interpretação dos textos bíblicos, seria um resumo para você de hermenêutica, mas eu falarei mais a respeito da mesma ao longo da lição. Continuando aqui, nós temos a relação entre a hermenêutica e exegese bíblica. Esse aqui você já viu um outro termo. A princípio, para você que não está familiarizado, um primeiro termo, né? Hermenêutica. E agora me aparece um outro termo, exegese. O que quer dizer exegese? Vamos falar sobre ambos, porém não explicarei tanto exegese, porque é uma lição só para ela vindo aí. A gente vai poder falar melhor. Vamos lá, então. Deixe-me ampliar a tela para que você possa ler. No estudo da Bíblia, hermenêutica e exegese são conceitos que caminham juntos. Enquanto a exegese dedica-se ao estudo gramatical, ou seja, ao sentido das palavras nas línguas originais, a hermenêutica ocupa-se da interpretação dessas palavras, ou seja, do significado do texto bíblico para os dias atuais. Então, basta inicialmente, né, para você que ainda não está familiarizado com teologia, seminários teológicos, mas basta saber que no caminho rumo à interpretação dos textos bíblicos, nós acabaremos ali nos encontrando com termos que muitas vezes não são muito familiares a nós. Um desses termos está aí, hermenêutica. Logo, eu já expliquei, ainda que não definidamente, não tão claramente, mas a hermenêutica vem a ser aí a ciência, a arte de interpretar. São os meios que nós faremos para entender o sentido do texto. O que esse texto quer dizer? Qual é a mensagem por trás do texto? Então, a hermenêutica ela se ocupa disso, gente. Isso que é interessante. A hermenêutica ela tem como ocupação dar para nós o sentido do texto, que está envolto no texto, logo, o contexto ali presente, o porquê daquele texto ter sido dito. Já a outra palavra, também, né, diferente, para quem não está acostumado, que é a palavra exegese. E exegese são os meios aplicados para entender e trazer essa interpretação. Então, nós diríamos que a hermenêutica, nós estamos buscando o sentido, logo, a mensagem por trás daquele texto. E na exegese, nós estamos tentando entender a princípio o texto. Aplicaremos meios práticos e técnicos para extrair o texto. Por isso, a expressão exegese, né, que tem aí ex, extrair, pôr para fora, e a ideia de entendimento, conhecimento. Então, em suma, gente, para ficar mais claro, estou tentando aqui, você está me vendo travar aqui, é porque estou tentando pegar um negócio que é, eu diria, complexo e tentar facilitar o entendimento. Né? Eu poderia muito bem colocar aqui algo complexo e ficar lendo aqui, mas eu não acho legal. Eu acho interessante para você, professor de EBD, porque possa ser que um dos professores, alguém dentre muitos professores aí, é uma pessoa que nunca pisou, calcou num seminário teológico, leu alguma coisa a esse respeito. E aí, fazer? Você vai desistir da aula por causa disso? Não, eu vou tentar melhorar um pouco mais, então peço perdão. Tá? Estou tentando criar um meio de falar contigo aí de uma forma bem mais simples, bem mais fácil de entender e deixar os termos técnicos para lá. Okay? Voltando aqui. Então, o que eu diria para que você possa explicar aí aos seus alunos? Primeiro, para que você entenda e logo possa explicá-los. É que nós temos, dentro do estudo da Bíblia,
regras para interpretar os textos. Dentre essas regras, nós temos o seguinte, nós temos a ciência que trata disso. E a ciência que trata de tais interpretações chama-se hermenêutica. E o foco dessa hermenêutica é nada mais, nada menos que entender o porquê daquele texto está ali e o que aquele texto está dizendo. Qual é o contexto envolto em todo aquele texto? Isso é hermenêutica. Porém, nós temos outro termo chamado exegese, que embora de maneira escrita seja diferente de hermenêutica e exegese, mas na hora de aplicar, ambos são bem parecidos. Aí nós temos a exegese. A exegese, gente, nada mais é do que os meios que eu vou aplicar não só para entender o texto, mas para extrair aquele texto, a ponto de conhecer melhor o texto. Nem sempre é o contexto que está ligado, mas sim o texto que está ali. Deixa eu usar uma questão prática para ficar mais fácil. Quando eu uso a frase saia de casa, vamos pegar isso aqui, ó, saia de casa. Aí eu vou usar hermenêutica e exegese em ambos. Na exegese, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as palavras que estão ali. Saia. O que é saia? É um verbo. Como aplica esse verbo? Como conjugar o verbo? Que tempo está o verbo? Dê o que? Uma preposição. Tá? Casa, substantivo. O que? Tá, ok. Aí eu vou pegar o sentido. Saia de casa. Então, saia é sempre sair, é externar, pôr para fora. Eu estou fazendo exegese aqui. Eu estou aplicando meios para entender que é a frase, compreender a frase. Saia de casa. Então, a frase me diz para sair de casa. Logo, quando eu aplico a exegese, o que eu entendo é que eu preciso sair de casa. O que o texto diz é saia de casa. Mas e a hermenêutica? A hermenêutica não. A hermenêutica ela vai um pouco além da exegese. É muito mais do que pegar o verbo sair, a preposição de, o substantivo casa, e olhar para dentro do texto. A hermenêutica faz isso para entender o porquê de sair de casa. Na hermenêutica, eu vou ter que procurar entender o que eu preciso sair de casa, qual é a necessidade, o que está fazendo aqui. Então, eu acho que ficou mais fácil de entender agora. Ou seja, a exegese foi os meios que eu usei para entender a frase. Saia, eu descobri que é um verbo, o verbo sair, conjuguei, bolei que tempo, tá? Conjugação, isso é exegese. O de é uma preposição, mas que preposição que é? Então, o casa, o substantivo. O que quer dizer casa? Casa, moradia. Na exegese, eu peguei essas três palavras e analisei uma a uma, peguei o sentido delas, a posição que cada um ocupa, saia de casa, e entendi. Usei meios para entender que eu preciso sair de casa. Isso é exegese, só isso. No final, o que eu descobri na exegese é que eu tenho que sair de casa, só. Agora, na hermenêutica, não. A hermenêutica ela vai um pouco além da exegese. Ela usa exegese também, mas ela vai além. Porque a hermenêutica me faz entender, compreender o motivo pelo qual eu preciso sair de casa. Eu faço perguntas para o texto para entender por quê. Por que eu não posso ficar em casa? Por que eu tenho que sair? Qual é a motivação? Haverá um perigo, caso eu esteja em casa? A casa está prestes a acontecer um problema? Então, isso é hermenêutica. Mais uma vez, para fechar, exegese, os meios os quais, de maneira gramatical, olhando para as palavras, conjugação, se é um verbo, se é um substantivo, entendendo a palavra, que idioma é, o sentido das palavras, exegese. Já a interpretação e o sentido pleno da mensagem, o que quer dizer sair de casa? É sair de casa literalmente? Ou a casa é a casa onde eu moro? Então, isso é hermenêutica. A mensagem por trás daquilo é casa literalmente, ou é casa, o sentimento, coração, abrigo, eu saio mesmo caminhando com minhas pernas de casa, ou sair quer dizer parar de pensar naquela casa, é pensar um pouco fora. Então, isso é hermenêutica. A interpretação da mensagem, hermenêutica. A interpretação do texto, exegese. Ok? Eu acredito que isso aí pode te auxiliar, te ajudar. Então é isso que você vai dizer aí, professor, que talvez não tenha experiência com seminário teológico. É uma maneira simples, tá? É claro que é muito mais que isso, mas é simplesmente uma maneira. Estou tentando resumir, facilitar o máximo para ajudar você aí. Então nós temos aí, então, a exegese tratando da questão gramatical, línguas originais da Bíblia, palavras, verbos, advérbios, pronomes, substantivos, cada um na sua sequência, por que está ali, o que aplicar, tradução, ou seja, transliteração, tudo isso é exegese. Já a hermenêutica, ela não está tão voltada a esses pontos específicos, mas sim a mensagem. É uma mensagem literal, é uma mensagem alegórica, figurativo, ou seja, é uma figura de linguagem que está sendo usada ali, ou está falando literalmente. Então a gente vai falar sobre isso já e continuar aí. Eu acredito que dá para seguirmos. Mas se houver dúvida ainda,
com todo o prazer do mundo, eu estou aqui para ajudar você. Eu sei que você tem N pessoas ao seu lado para te ajudar, pastores, aí seus pastores, os obreiros da sua igreja, seminaristas da sua igreja. Eu sei que você tem uma penca de gente, como eu costumo dizer aqui, mas eu estou aqui para te ajudar, tá? Vamos lá. E eu me alegro fazê-lo. 1.2, o campo de atuação da hermenêutica bíblica. Ou seja, aonde é que a hermenêutica atua, em que área, em que situação? Vamos olhar. Em termos gerais, a hermenêutica trabalha com a contextualização, isso é, com a comunicação do texto bíblico, a sua aplicação às realidades da vida, às realidades da vida atual. Entra mais um termo aí, mais uma expressão, tá? Contextualização, que vem a ser essa visão de contextualização dentro da linha teológica, da linha hermenêutica, da linha bíblica. Na verdade, gente, a hermenêutica ela atua o seguinte, ela vem para nos fazer entender uma coisa. Quando nós estamos lendo um texto, e o nosso caso aqui é o texto bíblico, nós precisamos, antes de fazer algumas aplicações e olhar para isso de maneira atual, olharmos inicialmente para o contexto em que esse texto foi escrito. Quando você pega um livro da Bíblia, por exemplo, Moisés escrevendo ali o livro do Êxodo, em que contexto foi escrito aquele livro? É isso que a hermenêutica nos faz entender, porque aí fica mais simples de entender, mais fácil. Por exemplo, Moisés escreve no contexto onde Israel, a saber, o povo de Deus, acaba de deixar a escravidão do Egito. Eles estão acabando de sair, Moisés estaria no deserto com eles, e Moisés começa a escrever. E o início dessa escrita, é claro, quando é que Moisés começou a escrever? Entendemos que Moisés começou, de maneira cronológica, a escrever, a datar essa história, lá no Êxodo 16, né? Ou melhor dizendo, no Êxodo 17, né? Verso 14, aquela questão, né? Escreve isso num livro, porque eu hei de riscar Amaleque do mapa, então Moisés começa a escrever. Então tem que entender o contexto, é um contexto onde o povo está deixando a terra do Egito para voltar para sua terra de Canaã, terra que manda leite e mel. Então é contextualizar. Aí depois eu preciso, dentro da hermenêutica, fazer a contextualização, o que é contextualizar? É trazer isso para hoje. Porque uma coisa é eu passar 40 minutos, 1 hora pregando sobre a saída, o êxodo lá. Mas alguém pode perguntar, o que isso tem a ver comigo? Tá, eu nunca fui no Egito, não sou hebreu, não sou judeu, não falo hebraico, sou brasileiro, estou aqui, tal. O que isso tem a ver comigo? Então, contextualizar é apresentar, a hermenêutica faz isso, ela apresenta a história de maneira inicial, ela mostra o período, a situação em que esse texto foi escrito, a história que estava rolando naquele momento, o que estava vendo ali, e depois ela faz também a contextualização, que é levar a pessoa que está ouvindo, o ouvinte, logo nós, para aquela realidade, trazer também aquela realidade a nós. Talvez a pessoa que está ouvindo não está preso no sentido físico, não está numa outra nação, está no seu país, tranquilo, trabalhando, cuidando da sua vida, mas o que essa pessoa precisa entender é que esse êxodo também representa um cativeiro aqui no mundo. Um cativeiro espiritual. Talvez a pessoa não esteja encarcerada. Não estou preso. Saindo de quê? Êxodo. Não sou escravo de... Talvez a pessoa não entenda isso. Então, essa é a hora da contextualização. A hermenêutica nos fará compreender. Leva a pessoa ao contexto que Israel estava preso, cativo, o Egito, esse processo todo. E agora, na hora de contextualizar, o hermeneuta, que é aquela pessoa que está fazendo e trazendo a visão da interpretação, vai fazer com que a pessoa entenda que existem também cativeiros espirituais, almas presas às amarras do pecado, há um lugar de sofrimento, tristeza e dor, mas para aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador, há uma libertação. E o Egito pode representar este mundo, essa terra, um mundo de escravidão, um mundo de pecado, que ao encontrarmos com Cristo, nosso libertador, assim como Moisés foi enviado lá, como Deus Pai enviou Moisés lá, também o Pai enviou Cristo aqui para arrancar-nos desse cativeiro, porém espiritual. Haverá um lugar de paz, uma terra que manda leite e mel, lá o Canaã representava, estaria representando para nós o céu, por vir. Esse é o trabalho, esse é o campo de atuação da hermenêutica. Eu só usei um exemplo aqui para ser prático, mas a Bíblia toda precisa ser contextualizada. A gente precisa olhar para esse ponto, entender, ok? De maneira plena, tá? E lembrando, eu vou até falar devagar, eu estou dizendo, acabei de usar a frase, a Bíblia toda precisa ser contextualizada, tá? Isso não significa dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. Cuidado com essas armadilhas.
A Bíblia não tem que ser atualizada, porque não há um livro no mundo mais atual que ela, ok? Então, para que não haja confusão aqui, contextualizar sim, para entendermos o contexto, aplicarmos, mas a Bíblia é a verdade de Deus, atualizada jamais, nunca precisará ser atualizada. A Bíblia é mais atual, como diria o Billy Graham, que o jornal que vai sair amanhã, né? O jornal que saiu amanhã, a Bíblia é mais atual que ele. Então, vamos lá, vamos ficar claro com isso aqui. Outro ponto também. Este fato é muito importante porque preserva a Bíblia de tornar-se antiquada e irrelevante e permite que ela continue sendo infinitamente o livro de todas as épocas e todos os povos. E aqui nós temos um detalhe interessante, né? O fato da Bíblia de haver essa contextualização, ela trabalha com isso, ou seja, a Bíblia tanto comunica-nos, ela comunica a nós o que aconteceu no passado, como nos faz entender hoje que há uma ligação entre esse passado e nós. Ou seja, a gente explica o que aconteceu para aplicar ao que está acontecendo. Eu vou falar devagar, você vai pegar aí, não precisa ser doutor em teologia para entender isso, então a Bíblia explica o que aconteceu e aplica o que está acontecendo. Ela nos leva lá para entender o que aconteceu, isso é hermenêutica. E ela traz o que aconteceu aqui para aplicar a nossa vida diante de Deus. Isso é interessante, tá? Se você guardar isso aí, eu já me dou por satisfeito aqui dentro dessa lição, porque você não tem noção da dificuldade que eu estou aqui, não para ministrar a lição, mas para tentar não ser muito técnico, querer aparecer aqui, porque essa vai ser para muitas pessoas a oportunidade de querer aparecer, mostrar que entende, mostrar que conhece. Nós temos um grande defeito, né? Ficar, fulano tem um conhecimento, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, único e tão somente a Deus. E o que nós aprendemos é para ser usado na obra de Deus, tá? Não para ficar, então, você me entendeu aí, vamos lá, continuando aqui. Aí nós temos um fato interessante aqui, qual é? O fato da Bíblia ser contextualizada nos mostra como atual ela é, e evita que alguém fale, não, a Bíblia é um livro velho, antigo, obsoleto, não serve para mais nada. Que tem gente que tenta fazer isso, é o que estão tentando fazer. Lembra que eu falei de pessoas que não atualizaram a Bíblia? Aí, eu começo aí. Então nós temos que atualizar. Eu vi aí um cidadão falando isso esses dias, eu fiquei aterrorizado. Mas o ponto claro é o que? A gente entender que a Bíblia, ela é interessante, por quê? Porque ela nos leva lá para um texto. A Bíblia 2023, o ano que estamos, a Bíblia pega você hoje, em 2023, e te leva lá a 1500 a.C., te leva lá até mais, te leva lá anos e anos atrás, séculos atrás. Porém, ela pega aquilo que está lá e traz para nós aqui hoje. Então, ela te leva lá para entender e traz aquilo ali para aplicar a sua vida. Isso é maravilhoso, tá? Então, isso faz com que ela continue sendo quem ela é. E quem a Bíblia é lógico, a Bíblia é relevante, a Bíblia é maravilhosa, ela é a palavra infalível, inerrante de Deus, tá? Isso é interessante. O livro de aqui, o finalzinho da lição, o livro de todas as épocas e todos os povos, que maravilha. Continuando aqui, nós temos 1.3, a necessidade da hermenêutica bíblica. Precisamos realmente conhecer sobre isso? É uma pergunta que a gente faz, né? Há necessidade? Não dá para viver sem isso, não. Eu preciso realmente ir para um seminário estudar, eu preciso, nem que eu não me matricule no seminário, eu preciso comprar livros de hermenêutica. Há necessidade disso? Vamos ver se há ou não. Apesar de inspirada por Deus, a Bíblia foi escrita em linguagem humana, dentro dos limites impostos por culturas igualmente temporais. Olha aí, gente, apresentando já uma das necessidades de nós conhecermos um pouco isso. Talvez a gente não precise gravar termos como hermenêutica, exegese, exegese, que é o contrário de exegese, porque exegese é extrair, exegese é inserir. Então, fazer exegese é extrair do texto a mensagem. Fazer exegese é extrair o significado do texto. E fazer exegese, que a gente vai ver isso em outras lições, é inserir no texto. Mas eu não vou entrar em detalhes de exegese e exegese, porque tem uma lição só para isso aí. Eu quero ficar em hermenêutica. Mas por que estudar hermenêutica? Qual a necessidade de aprender a entender isso? Pelo fato de que a Bíblia não foi escrita na nossa linguagem. A Bíblia não é, por assim dizer, um documento novo quanto a ser escrito agora. A gente precisa entender e olhar para esse contexto. Há o que chamamos, dentro da teologia, né, de abismos históricos, ou seja, a história há muito tempo, é remota.
há abismos linguísticos, ou seja, a língua que a Bíblia foi escrita não é uma língua que não se fala mais da mesma forma hoje. Muitas estão tidas como língua morta. A gente, por exemplo, aí, embora há pessoas que falem ao redor do mundo, você entendeu, mas não é algo comum. A Bíblia foi escrita originalmente, nós sabemos, em hebraico, aramaico e grego. Então a gente precisa realmente sim, porque fora essa questão, fora a questão linguística, existe também a questão cultural. Povos daquele tempo, que embora existam esses povos ainda hoje, mas até a cultura desses povos mudou com o passar do tempo. E compreender isso é importantíssimo. Então, por isso é que a hermenêutica é tão importante, que ela nos fará entender a cultura, a questão linguística, gramatical, nos fará conhecer mais o texto. Então, realmente, sim, gente, é muito importante mesmo, tá? Assim, é absolutamente necessário o conhecimento dessas culturas. É claro, e também os seus usos, os seus costumes, as leis, para que se chegue a uma adequada interpretação dos textos bíblicos. Para que nós tenhamos uma interpretação boa e busquemos realmente um bom entendimento, nós precisamos entender e conhecer isso aí. Essas questões precisam ser entendidas. Deixa eu dar exemplos práticos. Vou tentar ser mais prático nessa lição, porque ela é uma lição que, se não vigiarmos, acaba sendo muito teórica. Vamos lá. A gente fala de casamento, né? Festas, cerimônias de casamento. Olha a diferença de cerimônia de casamento hoje para aquele período bíblico. Hoje nós temos uma cerimônia, uma festa que ocorre ali numa noite. Naquele tempo eram 7 dias, e às vezes 7 dias, 7 noites, dependendo da situação, e festas. Períodos e questões ligadas à idade para casamento. Naquele tempo, uma cultura, uma moça já com 12 anos já estaria apta para se casar. Ela entrava naquilo que os judeus chamam de bat mitzvah. BAT, né? Bat mitzvah. Filha, a palavra bat. Filha, mitzvah, mandamento, mitzvot, mandamentos. Então, filha do mandamento. E um rapaz, um jovem com 12 anos para 13 já virava fazia o seu bar mitzvah, a palavra bar, filho, mitzvah, mesma coisa, mandamento, mitzvot, mandamentos. Então, com 12 para 13 anos, aí você passa a entender o porquê de Jesus estar lá sendo apresentado, ou melhor dizendo, Jesus está realizando ali com uns 12 anos no templo, e ele falando para os doutores, era o bar mitzvah dele. Isso é importante, entender essas questões, nos ajudará muito a compreender mesmo. Ok? Então, para que a gente não se estenda muito aqui, é necessário conhecer a hermenêutica? Eu diria que sim. Ok? É bom, nos auxilia muito quanto ao entendimento dos textos. Inclusive, eu aconselho você que busque mais ler e conhecer um pouco mais esse respeito. Vamos lá, então. O que a Bíblia não faz por si mesma? Há algo que a Bíblia não faz por si mesma? Leiamos. A Bíblia não ultrapassa barreiras culturais para comunicar seu significado. Ela necessita do princípio hermenêutico de interpretação para fazer com que a sua mensagem singre as águas do Cronos e alcance o ser humano em seu espaço-tempo cultural indistintamente. Vamos lá. Aqui é só uma forma de dizer o seguinte. A Bíblia apresenta a cultura relacionada ao que o texto diz como cultural. Isso é importante. E nós, é claro, através da hermenêutica, lemos tal texto, passamos a conhecer tal cultura e fazemos as aplicações. Então, tem coisas que a gente precisa entender para fazer a separação. Por isso que é bom que a gente leia buscando esse entendimento. Porque a Bíblia, por si só, ela sempre falará baseado e pautado naquela cultura. Então, nós vamos separar, através desse instrumento abençoado, que é a hermenêutica, o que é culturalmente local, o que é culturalmente temporal e o que é culturalmente universal. Isso que é interessante. Tem coisas na cultura bíblica lá de Israel que é só para aquele tempo, aquela situação, aquele momento específico da história. Mas há coisas também dentro da cultura de Israel que se estenderam. Elas passaram por anos e anos, gerações e gerações se passaram. E há coisas que a gente olha, e ainda que considere, alguns chamam de cultura, são universais. Porque dentro dessas culturas, Deus trabalhou questões a dar essas questões como universal, que se aplicam a nós. Então, nem tudo que a gente lê na Bíblia é aplicável a nós, mas boa parte sim. E aí a gente precisa desse instrumento abençoado, que é a hermenêutica, para fazer essas aplicações, esses pontos. E isso vai nos fazer entender melhor o texto, nos fará compreender melhor o texto, tá? Então, é isso que a Bíblia não faz nesse sentido. Ela não ultrapassa essas barreiras culturais. Ela tem lá seus pontos culturais, ou questões que são culturas hoje. Não dá para você pegar uma cultura hoje e levá-la, e arrastá-la para dentro da Bíblia. Nós vamos extrair, exaurir a cultura bíblica. E aqui eu diria isso.
Esse é o ponto que a hermenêutica vai fazer para nos ajudar. A partir daí a gente vai poder ter um acesso interessante, uma melhor compreensão quanto a isso, tá? E é isso que a gente precisa fazer aqui, ó. Ela necessita do princípio hermenêutico de interpretação. Nós precisamos usar princípios, meios corretos, uma boa hermenêutica, uma hermenêutica centrada em Deus, na palavra de Deus, para extrairmos da Bíblia os pontos necessários para aplicá-los hoje, para pormos em prática hoje. Tá? Esse é um ponto interessantíssimo. Por exemplo, para que eu não me estenda aqui, olha um texto que dá muito problema hoje com relação a essa questão cultural. É o 1 Coríntios 11, quando diz respeito ao uso do véu. Isso dá o que falar. Porque ali nós sabemos que naquela cultura, naquele período, o uso do véu na mulher representava que essa mulher tinha sobre si uma autoridade, um senhorio. E a saber, essa autoridade era a autoridade do marido, quando a mulher era casada, ou do pai, quando solteira. Então, para demonstrar ser uma moça de família, uma mulher de família, ela usava o véu. O véu representando a sua submissão, quando casada, ao marido, e quando não, ao pai. Submissão era o véu. Aí as mulheres de Corinto param de usar o véu, tudo entende, na igreja, as irmãs da igreja de Corinto não estão usando o véu, logo isso vai representar para quem olhe, a situação está complicada, se a mulher não está usando o véu na igreja, imagina em casa. Então em casa desandou, o negócio trocou lá. E algumas mulheres olhando para ele diziam, não, eu sou liberta, porque Cristo me libertou, então eu não estou debaixo de jugo de marido, de pai, de ninguém, eu estou livre. Então, havia um choque cultural muito grande, isso foi quebrado. E Paulo agora está falando com essas irmãs de Corinto para que voltem a usar o véu, entendam isso a ponto de, usando o véu, as coisas voltem ao normal, as coisas voltem ao normal. E há um detalhe também, que culturalmente falando também, havia o fato de que Corinto, cidade onde havia o templo da deusa Afrodite, Diana lá em Éfeso, Afrodite aqui em Corinto, as sacerdotisas do templo de Afrodite, que inclusive era um sacerdócio todo centrado em questões de prostituição, né? Um sacerdócio ligado à prostituição, essas mulheres usavam o cabelo bem curtinho. E para diferenciar naquele tempo, naquela cultura, naquela situação, então, as mulheres usando o véu e as sacerdotisas de Afrodite nem véu usavam, cabelo cortado. Gente, eu não posso entrar em detalhes pelo tempo aqui, mas só para ter uma noção. E eu te pergunto, o que isso impacta aqui onde eu quero falar em hermenêutica? Impacta no fato de que Paulo está tratando o quê? Nesse texto? Do cabelo ou do véu? O que sobressai no texto? O cabelo ou o véu? Se nós olharmos bem e lermos com calma, o véu. Paulo usa a expressão de cabelo para falar do véu. Cabelo, o véu da mulher, tal. Mas o foco de Paulo não é o cabelo em si. Paulo entra no texto não para falar de cabelo. Paulo entra no texto de Corinto para falar de véu, mas usa o cabelo como exemplo. Porém, hoje o negócio desandou. Há pessoas que esquecem, por nossa cultura, não usar o véu. A gente não usa o véu, não é comum, embora há igrejas que ainda o fazem hoje, mas como culturalmente nós não usamos o véu, o que ficou então? Tira o véu, fica o quê? O cabelo. E aí muitos usam o texto para falar de cabelo. Corte de cabelo. Pode ou não pode, tamanho de cabelo, surucar cabelo, cortar curto. Olha, rapar, tosquiar. Isso gera uma confusão enorme. Mas, olhando para o texto, fica evidente o fato de que Paulo está tratando mais especificamente do véu do que do cabelo. O cabelo é secundário no texto. O véu é primário, o cabelo é secundário. Porém, olha a confusão que se dá, então. E já que numa cultura onde não usa véu, se tirou o véu da cultura, que é a nossa, que não usa véu, o que vai sobrar nisso aí? O cabelo. E aí a confusão vai partir para quê? Cabelo. Corta, não corta, corta, não corta, é a confusão. E eu nem vou entrar em detalhe aqui. Use e costume de igreja, quiser falar sobre isso comigo, cabelo, véu, no WhatsApp, estamos aí. Você é uma irmã, quer falar sobre isso, você vai mandar um WhatsApp e a minha esposa é quem vai te atender, tá? Porque as mulheres, minha esposa atende e os homens eu atendo, e é o correto, eu creio que tem que ser assim, tá? E aí a gente vai estar conversando sobre isso aí. Mas olha só, e dor de cabeça que não é. Só para ter uma noção. Então, não estou aqui para falar de uso e costume, nem criar polêmica. Só para dizer que se a hermenêutica não é boa, as coisas ficam ruins, tá? Ruins e bota ruins nisso. Porém, o contexto ali é um contexto que Paulo está usando, onde o véu é utilizado. A cultura nossa usa? Não. Então, a Bíblia não ultrapassa barreiras culturais. A gente precisa fazer a aplicação correta da hermenêutica. Continuando aqui, segundo tópico, definição e foco. Vamos lá. Leitores e intérpretes. 2.1. Ao aproximar-se da Escritura, o leitor deve lembrar-se da máxima de Martinho Lutero.
quando afirmou que todo leitor da Bíblia é também o seu intérprete. Assim como um repórter moderno, algumas perguntas, claro, dentre outros, precisam ser feitas e é lógico, gente, respondidas. Quais seriam? Vamos olhar para isso aqui. Então, o que nós temos aqui? Outro ponto importantíssimo dentro da hermenêutica, que é, repito, a ciência que trata da interpretação de textos, e no nosso caso aqui, bíblica. Então, para você, professor, embora você talvez sendo teólogo ou não, tá? Eu não sei para que eu estou falando, então, use sempre essa expressão, procure usar na sua aula aí, hermenêutica bíblica. Hermenêutica bíblica. Sempre coloque o bíblica depois da hermenêutica. Por quê? Para diferenciar, porque eu expliquei no início do vídeo. A hermenêutica jurídica, a hermenêutica ligada à área da medicina. Então, é muito. Tudo que se interpreta texto, vai se interpretar um texto, então use o termo hermenêutica. No nosso caso é texto bíblico, texto sagrado. Então, hermenêutica bíblica é aquela que trata de interpretação de textos sagrados, sacrossantos, Bíblia. Ok? Vamos lá. Então, o que a gente precisa entender aqui? Ó? Na hora que a gente está de posse de um texto para lê-lo, para buscar entendimento mesmo, para fazer ali a chamada, fazer uso da hermenêutica, e é claro, aplicar meios exegéticos, que eu vou falar na outra lição, que é exegese, já expliquei isso, o ponto é entender que nós precisamos fazer o seguinte, já que nós buscamos contextualizar, nós precisaremos fazer um caminho onde nós, inicialmente, eu vou falar devagar, porque isso aqui é muito importante, antes de você fazer a aplicação do texto para os seus dias, para os nossos dias, você que me ouve aí, eu vou até usar o termo de por favor, não vá com muita sede ao pote para aplicar o texto, a sua atualidade, a sua situação, né? Mas, primeiro, com toda a calma, carinho, fé e direção de Deus que você possa buscar para a sua vida. Primeiro, tente entender o texto, vá para o contexto, vá inicialmente para o contexto. Porque o maior causador de problemas na atualidade quanto a entender a Bíblia é que a pessoa já entra para entender o texto já com um pensamento, um pretexto na mente, um pressuposto na mente. Então, os pressupostos que nós já vamos para o texto tentando já entender, mas já levando isso, então não leve nada para a Bíblia. Só traga, só extraia. Esse é o ponto claro. Então, tem pessoas que querem entender a Bíblia, querem conhecer a Bíblia, mas acabam já levando pontos, questões para dentro da palavra. Isso não é legal, não vai ser bom para você. Ok? Vamos lá então. Então, aqui nós temos um exemplo prático, né? Vamos lá, vamos para a prática aqui. Então, quando a gente se aproxima da Bíblia, a gente faz o quê? E aí, vamos lembrar do que Martinho Lutero falou, né? Isso que a lição traz. Todo leitor da Bíblia é o seu intérprete. Ou seja, se você está lendo, é lógico, você vai querer entender o que você está lendo. E aí a gente faz menção lá do texto da leitura bíblica em classe, que eu não li aqui, né? Você percebeu que eu não entrei em detalhe? Porque a gente precisa entender uma coisa. Essa lição, ela trata especificamente da hermenêutica, interpretar, e ela usa como exemplo a história de Filipe. Filipe estava em Samaria, pregou aquela cidade, depois o Espírito Santo de Deus, lógico, chamou Filipe, Deus levou Filipe para uma estrada deserta, onde passou o eunuco da rainha Candace, o eunuco vinha na carruagem lendo o texto em voz alta, e lembremos disso, tá? Que era comum naquele tempo a pessoa ler em voz alta, ele via lendo em voz alta, e o Espírito Santo falou com Filipe, ó, chega-te a carruagem. Filipe corre até aquela carruagem, alcança ela, e aí pergunta para ele, entendes tu que lês? E o camarada diz, como é que eu vou entender se nada me explica? Como é que eu vou... E aí Filipe é convidado a entrar na carruagem e explica ao homem eunuco que está lendo o texto do profeta Isaías, dá todo o entendimento do texto, e após isso o eunuco é batizado. Gente, eu não vou fazer explicações quanto a isso, porque eu quero ganhar tempo com o que é hermenêutica, porque eu acredito que o texto você já conheça. Então a base é essa, fazer pergunta o texto. Aquele eunuco estava perguntando o texto. É isso que eu queria usar aqui como exemplo. Disso aí eu só vou usar esse exemplo. Pelo menos aqui. É que o eunuco fazia isso, ele estava fazendo perguntas para o texto. Ué, quem está falando de quem? O que é? E foram essas perguntas que Filipe entrou naquela carruagem para responder. Então esse é o nosso ponto com a hermenêutica. Fazermos também ao texto como é que esse eunuco fez perguntas. Vamos ver algumas delas aqui. E é lógico, procurar, na medida do possível, sempre ao máximo responder as perguntas. Porque uma coisa é fazer pergunta para o texto, outra é tentar respondê-las. Vamos pegar uma sequência que o texto traz. Eu não colocarei minha imagem para poder te ajudar quanto ao tamanho aí na tela. Primeira pergunta para fazer o texto. Quem escreveu o texto? Gente, olha a pergunta a ser feita. Quem escreveu o texto? A gente precisa saber quem é o autor. Quem escreveu esse texto aqui? Isso é interessante. Porque sabendo quem escreveu o texto, você vai saber tudo ao redor do contexto, o período, porquê. Então, primeira pergunta. Quem escreveu o texto? Quem é o autor desse texto na Bíblia? A quem inicialmente a mensagem foi endereçada? Ou seja, esse autor escreveu para quem?
Escreveu para o povo dele, a nação dele, ou para outra nação? É um castigo para uma outra nação, é uma profecia? Para quem que ele escreveu? Isso é interessante. Para quem ele escreveu de maneira inicial? Lembrando que, embora o autor tenha escrito para que essa mensagem ficasse para muitos anos, como no nosso caso hoje, a gente tem acesso a texto bíblico hoje, mas ele escreveu para quem inicialmente? Quem foram os primeiros leitores desse texto? A gente tem que se perguntar isso para entender melhor. Terceiro, né? Em que tempo histórico foi esse texto escrito? Em que período da história ele escreveu? Isso é importante para entendermos, porque conhecendo o período histórico, conheceremos todo o contexto envolto naquilo ali. A partir de qual localidade foi escrito? Em que parte? Em que lugar onde ele estava quando foi escrito? Se é para Israel, se é de Israel, ele estava no norte, ele estava no sul de Israel. Isso é bom também, interessante entender. Em que contexto histórico, social, econômico, religioso foi escrito? Qual é o contexto envolto desse livro aí? Ou seja, como estava a história naquele tempo? Ele escreveu para os pobres, escreveu para os líderes, para os reis, sacerdotes. Que contexto social isso aí tá? A questão econômica também. Como estava? Porque volta e meia nós vemos Israel bem financeiramente, mas volta e meia vemos Israel também ruim financeiramente falando. Que período econômico isso? Você pega Oséias, por exemplo. Israel estava muito bem financeiro, mas longe de Deus. Pega Amós também. Israel estava muito bem financeiramente, mas longe de Deus. Que contexto religioso foi escrito? É bom entendermos isso também. Com que objetivo foi escrito? Escreveu para que houvesse arrependimento, escreveu para que houvesse busca a Deus, escreveu para trazer um juízo de Deus, dependendo da situação, independente de arrependimento ou não, Deus já tinha sentenciado. O que o autor queria quando escreveu? O que o Espírito Santo estava usando o autor para falar? Qual era o objetivo desse livro? É bom entendermos isso. Tá? Se era um juízo para alguém, o que estava querendo dizer? Qual é a mensagem central do livro ou do texto? Estou estudando um texto, qual é a mensagem central desse texto? Estou lendo um livro completo para aplicá-lo. O que esse livro traz como mensagem principal? É bom entendermos isso. Interessante, né? A graça de Deus manifesta, por intermédio do livro, o que está dizendo? O amor incondicional de Deus por gentios, por pessoas, o que está dizendo ali? O que o autor queria dizer originalmente? O que ele falou? Embora a gente faça aplicações hoje, o que ele queria dizer originalmente? Isso é interessante entender. O que ele queria dizer naquele momento lá, naquela situação. Qual o gênero do livro em estudo? É um livro histórico? É um livro, nós diríamos, apocalíptico, ou seja, está relacionado a profecias? Ou é um livro, nós diríamos, poético, ou seja, ele trata questões poéticas? É bom entender o gênero do livro. Por fim, o sentido do texto é figurado ou literal? Última pergunta aqui, né, que a gente se faz. Qual é o sentido do texto? Ele está falando de maneira literal ou ele está falando de maneira figurada? Porque se nós entendermos literalmente algo que é figurativo, vai dar problema. Se nós entendermos figurativamente o que é literal, também dará problema. Deixa eu pegar um exemplo de tudo isso aqui. Ó. Ezequiel 37. Vamos lá. Deixa eu fazer. Lembrando, gente, que eu não vou fazer toda a interpretação aqui, só para te ajudar aí. Ezequiel 37 nesse contexto todo. Quem escreveu o texto de Ezequiel 37? O profeta Ezequiel. Opa, nós sabemos que foi ele. Segundo, para quem que ele escreveu essa mensagem? Endereçada a quem? A os cativos que estavam junto a ele lá. A nação, o povo de Israel cativo. Logo, é claro, a todos quanto também estavam na terra lá que chegassem. Mas inicialmente aos cativos que estavam junto a ele. Em que tempo foi escrito isso? No período em que eles estavam vivendo os 70 anos de cativeiro, que teve seu início lá em 605 a.C., uma leva foi levada, depois uma segunda leva foi levada lá em 597 a.C., que foi ali Ezequiel e outros milhares de homens, né? A Bíblia diz 10 mil homens aproximadamente foram levados cativos, Ezequiel é um deles, com 25 anos de idade, e esse é o período, e depois 586 anos do tempo foi destruído. Em que período ele está escrevendo? Na história, o período do cativeiro babilônico. Opa! A partir de qual localidade foi escrito? Ele escreveu lá em Jerusalém ou escreveu na terra do cativeiro? Escreveu dentro da terra do cativeiro. Então é mais fácil. Você não pode dizer que ele está falando com os judeus, ou Judá, pertinho. Não. Ele está lá junto aos cativos à margem do rio Quebar, ao leste ali, ó, Babilônia. Então, Ezequiel está na Babilônia. Em que contexto histórico? Então, história a gente já viu aqui, né? O contexto histórico é esse. Escravidão, período da história. Social, vassalos, Jerusalém destruída, vivendo uma vida difícil. Econômico, mesma questão religioso. Sacerdócio caído, liderança falida. E esse é o contexto. Com que objetivo foi escrito? Para fortalecer e fazer com que os irmãos
ali os judeus cativos entendessem que Deus é fiel para cumprir as promessas. Por isso que ele escreveu Ezequiel 37. Não estou falando do livro todo não, tá? Estou dando exemplo só do 37 para ganhar tempo, porque eu não vou comentar o livro de Ezequiel inteiro aqui, porque eu não tenho tempo para isso. Mas o que contexto o Ezequiel 37 foi escrito? Qual o objetivo? Para dizer que Deus cumpriria, sim, para fortalecer os irmãos no cumprimento da promessa, que Deus restauraria, para trazer uma palavra de restauração para Israel. Qual a mensagem central? Está aqui o livro, o texto, vamos pegar o texto, Ezequiel 37. Deus é fiel para cumprir as suas promessas e restaurará o povo, a aliança feita com Abraão. Então, essa é a mensagem central. O que o autor queria dizer originalmente? Queria dizer o seguinte, que Deus, essa é a visão original de Ezequiel 37, queria dizer que embora o povo tivesse falhado, pecado, errado, e chegado a dito, né, nossos ossos se secaram, por isso perecemos, que embora o povo estivesse vivendo aquele momento de escravidão, por culpa do próprio povo, o erro do povo, Deus, com sua fidelidade e amor, restauraria eles e abateria depois, destruiria os seus adversários. Qual o gênero do livro em estudo? Profético? Isso é interessante. O sentido do texto é figurado ou literal? Essa é a visão. Isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque embora Ezequiel usou o sentido figurado para escrever, a mensagem por trás daquilo é que Deus faria aquilo literalmente. Ezequiel falou de um que foi levado pela mão de Deus a um vale cheio de ossos que estavam sequíssimos, e me fez andar ao redor deles, e era muito numerosa a face do vale, estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor louvado, tu sabes. Então profetiza, filho do homem, diz os ossos secos assim, diz a palavra do Senhor, esse que veio. Ele profetizou, estou ganhando tempo aqui, você me entendeu. Do versos 1 até o 11 ali, aquela sequência, Ezequiel 37. E eu te pergunto, Ezequiel 37 é para a igreja? Já que falamos de hermenêutica. Gente, originalmente não. Outra coisa que é interessante. Ezequiel 37 é um texto que não é originalmente escrito para a igreja. Não é uma profecia relacionada à igreja. É uma profecia relacionada a Israel. Essa restauração ali é de Israel. É o povo em duas fases. Isso aponta para isso. Lembra que a primeira fase, Ezequiel profetizou duas vezes? A primeira vez que ele profetizou, os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. Isso fala da... E aí veio o osso, depois do osso veio o nervo, depois do nervo veio carne, depois da carne veio pele. Isso fala da restauração, nós diríamos política de Israel como nação. Israel se restaurou, foi restaurado, Deus restaurou Israel como nação. Primeira parte da profecia. Segunda, ele profetizou de novo, diz ao filho do homem, diz ao Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordens, e aí, né, o vento veio, soprou, tal, e os ossos, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Resumindo, gente, a segunda fase, a primeira fase, o osso se juntou, depois veio nervo, carne, osso, nervo, carne, pele. Primeira fase, Israel, nação. E depois, segunda fase, o vento soprou e soprou dentro daqueles os corpos, cadáveres que estavam ali, e se puseram em pé. Israel, espiritualmente falando, o espiritual de Israel, a restauração espiritual. Israel sendo restaurado espiritualmente. Romanos 11, só você ler lá, Paulo fala sobre essa restauração maravilhosa de Israel espiritual. Então, quando você faz hermenêutica, você passa a entender essas coisas. Mas aí você já está perguntando, talvez, mas peraí, então se é um texto para Israel, por que estão pregando isso hoje? Está errado, então. Calma, por aí. Não sai por aí falando que pregar esse texto hoje para nós aqui no Brasil, igreja, está errado. Não, no mundo, não. Porque o que nós fazemos hoje é, primeiro, um bom hermeneuta faz isso. Ele faz com que a igreja, os seus ouvintes, entendam que esse texto é inicialmente a Israel, a restauração de Israel, política e espiritual, mas o que ele faz é mostrar também que há contextualização. Na hora de contextualizar, o bom hermeneuta, que faz uso da boa hermenêutica, ele faz aplicações. O texto não é originalmente para nós, mas as circunstâncias do texto podem ser aplicadas a nós. Muitas vezes estamos em luta, problema, adversidade, estamos num vale. Talvez a gente caiu, sucumbiu, foi difícil, perecemos no vale. Nossos ossos, ou seja, fala da fase final, difícil, está no aperto, está no estreito, não tem mais solução, chegou no osso. E nesse momento vem a palavra de Deus para nos restaurar, a profecia, profetiza filho do homem. E aí Deus reconecta as coisas da nossa vida, os ossos se juntam, os ossos vem nervo, vem carne, vem pele, pele por último fechando com a proteção de Deus. Mas a gente está tudo isso, mas ainda não está bem, ainda não está buscando a Deus, ainda falta glorificar a Deus, que é a parte espiritual, que é o Espírito. Aí vem a profecia, o Espírito entra e nos põe de pé, ou seja, caminhando, fazendo a obra de Deus, um exército lutando e pelejando por Deus. Aí, ó. Pode ser aplicado à igreja, sim. Pode ser aplicado a qualquer pessoa esse texto, embora originalmente seja uma referência a Israel como povo e nação,
mas pode ser aplicado. Então, esse é um dos trabalhos da hermenêutica, tá? Então, por isso, tantas perguntas para o texto que a gente fez aqui. Se não ficou legal, peço perdão, estou correndo aqui para ganhar tempo no vídeo, tá? Mas eu acredito que deu para entender bem aí. Terceiro tópico, a revelação de Deus na história. Vamos olhar para isso. A inspiração das Escrituras. O Altíssimo inspirou homens de contextos de vida muito distintos em épocas para revelar sua mensagem aos seres feitos à sua imagem e semelhança. Os textos produzidos por esses escritores humanos expressam de forma fidedigna sua plena vontade agentes, independentemente de onde vivem, como vivem, em que época vivem. Para começar, por que a gente precisa fazer uso da hermenêutica? Porque os textos bíblicos, gente, eles são inspirados por Deus. E Deus inspira um texto, e só as táticas, regras e questões humanas para interpretar. Como é que humanamente eu vou interpretar um texto divino? Ou seja, algo que vem de Deus. Por isso é bom entendermos uma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada. O Espírito Santo inspirou. E aí lá no seminário teológico, comprando livros, talvez você não faça seminário, mas possa comprar livros que possam auxiliar, você vai ver a Bíblia, inspiração, a gente chama de plena, ou plenária e verbal. O contexto das palavras foi inspirado pelo Espírito Santo. E cada palavra também chama de verbal. Então a Bíblia é plenamente, é totalmente inspirada. Então há quem diga que não é. São coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu prometi no início do vídeo que eu não ia ser muito técnico. Não vim aqui para ser professor de teologia, não. Vim aqui para ser professor de EBD com você, contigo aí, para te ajudar. Você que talvez tenha conhecimento teológico ou não, só para auxiliar você, tá? Então o ponto é o quê? Dizer que a Bíblia foi inspirada é entender que por isso é que nós precisamos também buscar questões hermenêuticas, para que não haja uma interpretação errada, para entender que Deus se inspirou. Olha só, Deus pegou homens, 40, a gente diz, né, na teologia, 40 homens, 40 autores, embora a gente tenha algumas dúvidas quanto a isso, mas vamos ficar com isso. 40 autores em contextos diferentes, uns bem financeiramente, como Isaías, outros nem tanto assim, como uns mais ou menos como Amós. Então Deus pegou, olha os contextos, um boieiro, né, diz a palavra lá, cuidava de gado, o outro já era, um era escrivão, um era copeiro, como Neemias era copeiro. Pessoas de Mateus, que anteriormente foi um publicano, agora discípulo de Cristo. Contextos diferentíssimos, distintos. E as épocas também. Você pega lá Moisés, olha a diferença grande entre Moisés e João. Moisés lá atrás, 1450, 1500 anos de Cristo, para João, escrevendo 90, quase 100 anos depois de Cristo. Olha de tempo diferente. Então Deus pegou essas pessoas em épocas diferentes para revelar uma coisa só. Isso que faz a Bíblia ser tão maravilhosa. Tempos distintos, culturas distintas, remotos um ao outro, mas com a mesma palavra, tá? E usou fiel, e não tem erro nenhum. Embora nós veremos que traduções bíblicas podem conter erros. Talvez eu fale sobre isso lá na aula de exegese. Talvez, se o tempo for bom, eu falo sobre erro de traduções bíblicas e aplique alguma coisa lá. Então o ponto agora é entender isso aqui, tá, gente? A Bíblia é a palavra de Deus inspirada e precisa, então, que a gente tenha certos cuidados na hora de entender e interpretar corretamente esses textos. Deve servir uma preocupação do hermeneuta, do intérprete. 3.2, a atualidade das Escrituras. Vamos lá. A Escritura é composta por 2 testamentos, o Antigo e o Novo. O primeiro, né, foi escrito em hebraico, o segundo no grego popular, da época, que é chamado grego koiné. Seus textos mais antigos foram redigidos há cerca de 4.000 anos. No entanto, o valor da palavra de Deus está em seu poder de comunicar-se com o ser humano de qualquer cultura, povo ou época. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, gente, a Escritura ela é atualíssima. Eu falei isso lá naquela hora, né? Repito, Billy Graham disse, mais atual que o livro que vai sair amanhã cedo, o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é mais atual que ele. Então nós vamos entender uma coisa. Dentro da sua composição, existe uma matéria na teologia chamada de bibliologia, ou introdução bíblica, que trata de pontos relacionados, aspectos relacionados à Bíblia. E aí, dentre eles, nós sabemos lá que a Bíblia é composta de 2 testamentos, ok? O Antigo Testamento, o Novo, a quem não chame o Antigo de Velho, para não dar problema, Velho Testamento, como se fosse algo obsoleto. Então, a maioria usa o termo Antigo. Eu, particularmente, uso o termo Antigo para evitar esse problema. As pessoas dizem, você está dizendo que Velho Testamento? Não, Antigo, vamos lá, para ganhar tempo. E aí esses testamentos, né, foram escritos esses livros a princípio, esses 2 testamentos. O Antigo Testamento foi escrito originalmente na língua hebraica, língua de Israel,
partes dele, ou porções dele, foram escritas numa língua chamada aramaico, que Israel passou a falar após o cativeiro, e já o Novo Testamento foi escrito na sua grande parte, toda a maioria, no idioma chamado grego, que é o idioma implantado, a princípio, por Alexandre Grande, no período da helenização, ou seja, o grego passou a ser, no tempo de Alexandre Grande, o que o inglês é hoje, uma língua comercial, o mundo inteiro falava, e há leves porções, há partículas do Novo Testamento também aramaico. Quando você pega ali, quando Jesus está na casa de Jairo, é aramaico aquilo ali, né? Quando ele fala, Talita cumi, menina, jovem, moça, põe-te em pé, levante, erga-te, Talita cumi. Na cruz do Calvário, quando ele diz ali, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, aramaico, Deus meu, por que você me desamparou? Por que me deixou só? São textos, né? Abba, pai, pelo que dizemos, Abba, pai, ou seja, a palavra Abba, também aramaico, quer dizer, nosso pai, meu pai, pai excelso, pai excelente. Então, a Bíblia foi escrita em idiomas que não são os nossos. Por isso, a gente tem que se fazer valer da hermenêutica. Porque talvez eu olhe só para o texto em português, não estou desmerecendo traduções aqui, você me entendeu, foi muito claro aqui. Mas talvez essa tradução não seja tão, não faça jus ao que a gente precisa saber. Já visto o fato do que há nas traduções o que chamamos de tradução, de equivalência dinâmica e também equivalência formal. Equivalência dinâmica, ela não está tão interessada em me dar o sentido literal das palavras, ela quer simplesmente me fazer compreender uma ideia. Então, ela é dinâmica. E uma das mais famosas dessas Bíblias é a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Há também as Bíblias de tradução equivalência dinâmica, que são aquelas que são mais próximas do vernáculo, próximas do texto original, a saber, hebraico, grego e aramaico. Então, talvez a gente tenha problemas com tradução. Por isso que é bom que a gente entenda isso, gente. A Bíblia é atual, atualíssima, não importa o período, a data, o idioma em que foi escrito, o contexto histórico-cultural, mas ela ainda fala poderosamente conosco. Tá? Há conceitos lá que são muito atuais. Embora pessoas queiram olhar para hoje tentando dizer, não, mas a Bíblia não fala de certas coisas, do tipo, a Bíblia não fala de internet, a Bíblia não fala de não sei o quê, a Bíblia não fala de tablet, a Bíblia fala, mas de outro jeito. Internet está na Bíblia? Eu entendo que sim. Como? Daniel falou a respeito da ciência se multiplicar, entendimento. Então tá claro, tudo que vier com ciência está na Bíblia. Ciência se multiplicando. Tablet, iPad, iPhone, eu não sei se eu posso falar esses nomes aqui, por exemplo, estou pagando, mas vamos lá, estou falando. Essas coisas estão na Bíblia, smartphone, não do jeito que você conhece hoje com a tecnologia, mas alguém escrevendo com o dedo está na Bíblia, do mesmo jeito. Deus escreveu na tábua de pedra, então o iPad, o iPad lá, o tablet, o smartphone, escrever com o dedo, Deus inventou isso, Deus escreveu lá, foi Deus que escreveu com o dedo lá as tábuas do mandamento, Jesus escreveu na areia, com o dedo também, tá lá, então não tem esse negócio não, tá na Bíblia. Tá? Tô brincando aqui para descontrair a aula. Mas o ponto claro é entender isso, gente. A Bíblia é atualíssima. Não tem nada que a Bíblia não fale. Embora a gente tenha assuntos aqui, ela talvez não fale daquele nome, mas ela traz aquilo como um gênero, uma visão, como claro, como um todo. Ok? Então a Bíblia é muito atual. 3.3, a compreensão das Escrituras. Vamos ver isso aqui. As Escrituras sagradas são compostas por textos de difícil compreensão. Isso é um fato. Nos escritos de Paulo, por exemplo, Pedro reconheceu haver partes de difícil entendimento. Vamos lá, gente, outra coisa aqui. É tão fácil, tão simples assim compreender a Bíblia? Tem gente que diz que é, e eu não faço parte desse grupo. A Bíblia não é tão simples, é tão fácil quanto parece. Não, mas eu fecho o olho, oro, e o Espírito Santo me revela. Tá, calma. O Espírito Santo nos faz compreender, mas baseado na nossa limitação. Há coisas que para nós são dificílimas. Você pega aí a quantidade de teólogos, estudiosos, a quantidade de gente que está aí há anos se debruçando sobre os textos bíblicos e aí parece que só piora, só fica mais difícil. Por quê? Porque há muitas pessoas que criam, trazem, inventam sua própria compreensão ou entendimento do texto. Isso gera problema. Muitos chamam de doutrina aquilo que talvez a pessoa leu, entendeu que era aquilo ali, criou uma espécie de doutrina e está vivendo aquilo. Então tem pessoas vivendo mais doutrina de homens do que doutrina de Deus hoje em dia. Bíblica. Então nós precisamos entender a coisa. A Bíblia não é tão fácil assim, tão simples. Olha um exemplo aqui, ó, que a lição trouxe. O Pedro, tenta imaginar a cena. O apóstolo Pedro lendo cartas de Paulo, cartas paulinas. Pedro falou que tem coisa lá que é difícil de entender, é complicado. Pedro diz que tem coisas nas cartas paulinas que são difíceis de entender. Aí você imagina eu. Pedro viveu no período que Paulo viveu ali. Contexto parecido. Se conheceram, conversaram entre si. Antes de Paulo conhecer a Cristo, ou se entregar, melhor dizendo, a Cristo, Pedro já andou com Cristo anos. E Pedro lia a carta de Paulo e não entendia, imagina eu. Então o que é o negócio? É entender, gente, que compreender a Escritura não é simplesmente dar à Escritura o entendimento que eu tenho, que eu quero, que eu penso que deva ser.
mas é realmente extrair, é entender, é criar não, é buscar meios já existentes para compreender de maneira clara e plena a Bíblia Sagrada. Então não é tão simples como alguns falam, tá? Não é só fechar o olho, botar o dedo em cima e aonde o dedo bater eu estou lendo e pregando, ensinando e aquilo não. Tem que haver um trabalho sério, um trabalho específico, uma busca plena, genuína, real e verdadeira de entendimento do texto bíblico, tá? É muito mais que isso. Continuando já, 3.4, auxílio eficaz. Vamos nessa. Em face das dificuldades naturais de compreensão, será preciso lançar mão de ferramentas específicas para uma adequada compreensão do texto bíblico. Então, já que não é tão fácil assim entender a Bíblia, não é mesmo? A gente precisa de um auxílio. Só que o auxílio tem que ser bom, tá aí, o auxílio eficaz. A gente não pode ser auxiliado por uma coisa que traga problema. Então, auxílio, né, a palavra auxílio que é isso. Auxílio é aquilo que ajuda. Então, nós precisamos do seguinte, é difícil? Sim, entender a Bíblia não é tão simples assim. Vamos buscar materiais, vamos buscar coisas que nos ajudam, gente. Vamos lançar mão de ferramentas. E há várias hoje, você tem aí bíblias de estudo para ajudar, comentários bíblicos, léxicos, uma série de coisas, né? Atlas geográfico para entender geografia. Tem muita coisa boa feita por homens de Deus que podem nos ajudar. O bom é que você, antes de sair por aí comprando, antes de enfiar a mão no bolso, procure saber pelo menos quem escreveu, quem é esse autor, o que crê esse autor, o que pensa esse autor. Eu sou muito procurado pelos meus alunos para falar sobre isso. Vem cá, que livro eu compro agora? Que bíblia de estudo eu compro? Eu falo, calma, não é por aí não, vamos devagar. Você precisa entender primeiro a sua crença, a visão que você tem, para a partir daí você buscar bons materiais que possam lhe auxiliar. Porque a gente vai sendo levado por tanta coisa que no final a gente acaba não entendendo mais nada. Então precisamos ter esse processo de buscar materiais que possam ajudar. A hermenêutica permite-nos sair do nível mais superficial do entendimento para cavar mais fundo o terreno do real sentido do texto bíblico. E assim, encontrar os mais profundos e verdadeiros tesouros da vida, da verdade divina. Olha que coisa interessante. Então a hermenêutica te ajuda contra isso. A hermenêutica vai mostrar para você os meios que você precisa. Você precisa de um bom dicionário bíblico para entender o significado da palavra. Você precisa de um bom comentário bíblico. Eu falo um, mas são vários, né? O máximo de comentários que você puder ter. Lembrando que eu usei bom, hein? Bom comentário. O que é o bom? É o mais caro? Não. O bom é aquilo que mais se aproxima do texto. Eu acho que isso aqui resume. O que é um bom comentário bíblico? Um bom comentário bíblico é aquele comentário que é mais caro? Não, é o que te aproxima mais de Deus, logo da compreensão do texto. De autores fiéis a Deus, fiéis à palavra. Então, cuidado com o que você compra, que você pode estar trazendo para a sua vida problemas aí. Então, você vai precisar, como eu disse, né? Bons comentários bíblicos, atlas para te ajudar com a geografia. Por que eu preciso de atlas bíblicos para a geografia? Isso dá um exemplo só. As localidades bíblicas, que você vai vendo aí, né, geograficamente falando, às vezes são as mesmas, só mudou de nome. Um exemplo aqui para a gente fechar essa visão. Você pega um lugar chamado na Bíblia de Jerusalém hoje. Ah, Jerusalém é capital, eu sei onde é, Jerusalém, tá. Mas às vezes a palavra está lá, cidade de Jerusalém. Se você não está em Jerusalém, está Luz, tá Jebus, cabelo dos Jebuseus, cidade de Davi, Jerusalém sim, e esse é o processo. Então eu preciso entender que com o passar do tempo aquilo muda. Lugares como você conhece, Decápolis, das 10 cidades, Cafarnaum, sempre tiveram esse nome? Não. No período do Antigo Testamento tinha outros nomes. Com o passar do tempo, a mesma localidade foi ganhando vários nomes. Por exemplo, Hebron, mas você vai descobrir que Hebron era Kiriat Arba. Então, isso aí vai te ajudar a entender. Por que eu tenho que saber esses nomes? Porque o nome diz o contexto. Se é Kiriat Arba, então é antes de Josué. Ou no período de Josué. Se é Hebron, período de Davi. Então, já pelo nome eu sei onde eu estou situado na Bíblia. Tá? Isso é interessante, te ajuda muito aí. Então tá aí, ó, busque auxílios eficazes para te auxiliar e para te ajudar. Quarto e último tópico, regras e princípios da hermenêutica. Vamos olhar para isso? A hermenêutica tem como objetivo principal ajudar na elucidação tanto do que o texto significava na época em que foi escrito, como que ele pode significar hoje. Isso aqui é o que eu expliquei para vocês. Contextualização é o nome que se dá isso. Vamos lá então. 4.1. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos olhar aqui, gente, para o que nós chamamos de regras básicas para interpretar. Gostei desse negócio aí, professor Fernando Aquino, eu quero buscar mais hermenêutica. O que eu faço agora? Primeiro, vamos buscar entender o seguinte, que existem regras, e você estudando hermenêutica, você vai descobrir que tem regras. Uma delas aí, a regra áurea. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso aqui é o principal. A Bíblia deve ser interpretada à luz do seu próprio contexto. Este princípio é chamado de regra áurea da interpretação bíblica. Assim,
Uma passagem das Escrituras é analisada a partir do conjunto de passagens que elas estão inseparavelmente ligadas. Isso aqui é importantíssimo, gente. Antes de eu sair interpretando, traduzindo, colocando o que eu quero na Bíblia, eu preciso entender que a Bíblia se auto-interpreta. Ela fala por si só. Eu só preciso entender os meios para descobrir isso. Por exemplo, livro de Daniel. Vou pegar aqui uma área que muitos gostam, né? E cá para nós, eu não sei porque homem, né, sexo masculino, é tão apaixonado por escatologia. Toda vez que eu paro para conversar com amigos sobre Bíblia, não sabe o assunto, escatologia, escatologia, escatologia. Tem gente que nem começou a estudar, já está querendo saber Daniel, isso aqui é escatologia. Vamos pegar então um exemplo aqui. Aí nós temos o seguinte, escatologia bíblica, Daniel. Quando você lê ali, leão, de pé, 2 asas, coração arrancado, posto coração de homem, leopardo, 4 cabeças, 4 asas. Que isso? Urso, de pé, tombando para um lado, 3 costelas na boca. Que negócio é esse? Pendendo para um lado, fraquejando, mancando, urso mancando, né? Um lado mais forte que o outro. Que é isso? O que quer dizer esse monte de coisa? Uma besta, uma fera, 10 pontas, 10 chifres. São coisas que a gente, lendo de cara assim, não dá para ter noção. Fora as outras questões, né? O boi, o carneiro, o bode, o chifre, quebra, cai, aparece um chifre. Que é isso? Mas quando você lê Apocalipse, você descobre que o que não ficou claramente entendido em Daniel, João nos ensina em Apocalipse. João explica algumas coisas que ficam. Então, se você juntar Daniel com o Apocalipse, você entende melhor. Ezequiel a mesma coisa. Então você passa a entender que eram nações e tal. Esse é o ponto, tá? Porque o tempo aqui me falta, para o vídeo não ficar grande, extenso, mas é entender que coisas que eu não compreendi num livro, outro vai me ajudar. Coisas que eu não compreendi em parte de um livro, outra parte do mesmo livro talvez possa me ajudar, ou vai me ajudar, certamente, é claro. A Bíblia se autoexplica. O Antigo Testamento está lá, a aliança, e o Novo vem para nos explicar o Antigo. E através do Novo eu passo a entender melhor o Antigo, e através do Antigo eu passo a compreender o fato de que o Novo é cumprimento daquilo que está no Antigo. Olha aí que maravilha. Então a Bíblia se autointerpreta, e é bom que nós entendamos plenamente isso. 4.2. Não se deve interpretar o texto a partir de passagens isoladas. Outra coisa que cá para nós é importantíssima. E eu espero sua atenção aqui, porque eu tenho algo para falar sobre isso aqui, que vai te ajudar aí. Vamos lá, então. O uso de passagens isoladas para a compreensão do texto levará a erros de interpretação, falseamento da verdade e desvios doutrinários. Gente, pensa num negócio que é importantíssimo. A gente não para olhar isso. É o famoso interpretar ou aplicar partes isoladas. Tem gente que pega um versículo e faz daquele versículo sua vida. Não, gente. Tem que entender todo o contexto ali envolto naquele verso. E para não ficar falando aqui, vou dar um exemplo só para você poder vir comigo aí. Observe. Vamos lá, vamos para um exemplo prático. Tá aí, ó. Olha o verso. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. Isaías 41:6. Pensa num versículo bonito, irmão. Vou falar até de novo. Vou até botar a tela grande aqui, ó. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. Esse é um texto muito usado para culto do amigo. Culto do amigo, tema, um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. Vamos falar, um ao teu amigo ajudou, até usa o termo amigo. É um versículo para lá de bonito, muito usado aí, no culto do amigo e outros cultos mais, o culto para fortalecer, para ajudar o irmão, para buscar força em Deus. Mas vamos olhar para o contexto, porque a gente pegou um versículo que está falando, usando um versículo. Mas vamos olhar o contexto disso aqui. Na prática, vamos lá. Deixa eu colocar a tela grande e volto para cá. Olha o verso 1 que diz, calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças, cheguem-se, então falem, cheguemos juntos a juízo. Opa, cheguemos juntos a juízo. Depois eu vou jogar os versículos, vou explicar depois. Verso 2, quem citou no Oriente o justo, vou deixar na tela para você ler aí, fica mais fácil. Não vou ler para ganhar tempo, porque o vídeo já está ficando grande. Mas olha aqui, ó, até o verso 6, né? Então o que nós temos aqui, gente? A princípio, você vai me ouvir minha voz aí, eu vou deixar a tela grande para você ler comigo. Deus, no verso 1, está chamando quem? As nações, ao juízo. No verso 2, ele está mostrando quem ele é em relação a essas nações. Quem é que formou essas nações, que estão se jaquitando, se enchendo, batendo no peito? Foi Deus. Isso que é interessante. E ele mostra agora o poderio, o senhorio dele no verso 3. Ou seja, ninguém pode se manter de pé, ninguém pode existir ou existir diante de Deus, no sentido de que ninguém pode
vencer a Deus, sobrepor a Deus. Deus é todo poderoso. Ele quer mostrar. Então ele chama as nações que estão em pecado, as nações que estão em idolatria, né? O mundo vivendo, as nações daquele tempo, tudo idólatras. É o contexto aí. Verso 41. Ele chama eles para se calar diante da glória dele. Verso 1. Verso 2, ele começa a falar e mostrar quem ele é. Verso 2 e 3. Verso 4, quem operou isso? Quem fez isso? Chamando as gerações desde o princípio. E o Senhor, primeiro, ou seja, ele fala de que ele criou geração a geração. Todos os povos que há no mundo, Deus os criou. Verso 4. E aí ele fala, né? O temor e o pavor do mundo diante dele. O que ele está fazendo? Ele agora está chamando, convidando essas nações para se arrepender dos pecados e se aproximar dele. Mas o que essas nações, como é que as nações se responderam a isso? Verso 6. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Então as nações se comportaram como diante de Deus dessa forma. Mas a pergunta é, termina aí o capítulo? Não, termina aí. Olha o verso 7. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo, da coisa soldada, boa é. Então, com pregos, afirma, para que não venha a mover-se, ou seja, cair, né? Mover aqui é cair. Então, resumindo, gente, deixa eu deixar do lado aqui, ó, meu rosto. Olha aqui que você está vendo aí, o contexto de Isaías 41, do verso 1 ao 7. Poderia colocar mais, eu quero ganhar tempo para chegar no 6, que é muito usado no culto de amigo, culto do amigo. Olha aí, é um contexto de idolatria. Então, quando um ao outro ajudou, não é ajudar no sentido de coisa boa, não. São os ímpios, as nações contrárias a Deus, unindo, um fortalecendo o outro para criar ídolos, para fazer e forjar ídolos para idolatrar, para ir contra Deus. O artífice chamou o ourives, ou seja, o artífice é aquele que prepara ali o molde para o ídolo, chamou o ourives, aquele que quer derreter o ouro, a prata para fazer. E aquele que molda, que modela, e bate o martelo e faz, chamou ao que bate na bigorna, só aquele que alisa, né, prepara, aquele que dá o acabamento, chamou aquele que bate e faz, dá forma ao ídolo, dizendo, da coisa soldada, do ídolo, pronto, coisa boa é. E aí, depois de pronto, eles pregam, por quê? Porque o ídolo está pronto, mas não se mexe, não se move, não pode fazer nada, colocaram ele lá. E aí, você entendeu que Isaías 41:6, e um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse forte, quer dizer o quê? Isso aqui, ó. Aí, bota na tela para você ver. Quer dizer que é idolatria. Um chamando o outro para a idolatria. Um idólatra convidando o outro. Um idólatra dizendo ao outro, ao seu irmão, para ajudar, chamando para ajudar e dizendo esforça-te. E eu te pergunto, isso aqui é um crente chamando o outro para adorar a Deus? Não. O Isaías 41:6, né, não é um crente, não é um servo, não é um vaso, como a gente diz hoje, chamando o outro para ajudar a adorar ao Deus de Israel, quem dera fosse. Mas são idólatras convidando uns aos outros para criarem ídolos, para formarem ídolos. Aquele que desenhava, preparava, idealizava o ídolo, criava a imagem do ídolo, chamando aquele que ia derreter o ouro e a prata para fazer o ídolo, e aquele que ia alisar e dar forma ao ídolo, chamando aquele que ia fazer a parte grosseira, que ia bater o martelo. E depois que o ídolo ficasse pronto, a estátua fica pronta, eles estão conversando com o outro, dizendo, coisa boa, ficou bom, hein? Maravilhoso, isso aí. Vamos buscar esse Deus. Não é o Deus de Israel, vamos buscar o ídolo, o Deus. E depois eles botam no poste ídolo, no totem, prende ele, porque fica lá preso, nada faz, não se mexe, não fala. Olha aí, gente, que perigo, que coisa terrível, tá? Isaías 41:6. Se você não entendeu o contexto, você fica só com o versículo e aí complica o negócio todo. Então é bom que se entenda. É um contexto de idolatria. 4.3. É preciso determinar o estilo do texto. Vamos lá. Embora seja muito importante considerar, em primeiro lugar, o sentido literal do texto, há um número abundante de figuras de linguagem e simbolismo nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus utilizou amplamente desses recursos em seus ensinos. Olha o que Jesus disse. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Eis que vos envio como ovelhas aos lobos. Gente, outra coisa é que a hermenêutica vai te mostrar, você estudando a mesma. Existem figuras de linguagem, existem várias formas de linguagem no texto bíblico. Nós temos textos literais, ok? Tá claro, é isso aqui, é aquilo ali mesmo. Tem vezes que, ou seja, tem vezes que na Bíblia água é água, mas tem vezes que água é povo, multidão. O mar simboliza multidão, povos. Tem vezes que na Bíblia óleo é óleo, isso mesmo, extraído da oliveira, azeite, mas tem vezes que é o Espírito Santo. Tem vezes que fogo é fogo mesmo, queima. Tem vezes que fogo é o poder do Espírito purificador.
Então tem que saber de separar cada situação dessa para entender cada ponto é. E está aqui 2 exemplos que a lição usa, né? Jesus falou, seu olho escandalizar, lança-o fora. Jesus está mandando arrancar o olho, literalmente jogar fora. Eu já ouvi casos, não sei se você, talvez você já ouviu, você pode colocar nos comentários, de pessoas que já arrancou fisicamente o olho porque leu esse texto e não entendeu o que Jesus queria dizer. E Jesus não está mandando arrancar o olho e jogar fora, está dizendo cortar mal pela raiz. Vai naquilo que te atrapalha a servir a Deus e corta aquilo da sua vida, arranca para fora. Corte o mal pela raiz, é isso que o texto quer dizer. Ovelha em meio aos lobos, quer dizer que Jesus estava mandando eles ali como ovelha, meia ovelha que ia ali. Não, é o que acontece. Os discípulos estavam sendo enviados para lugares e pessoas aos quais derramariam sobre eles ódio, ira. Então, olha como é bom entender isso aqui, como é maravilhoso, tá? Então, para fechar, 4.4, o texto deve ser analisado de maneira imparcial. E aí a gente vai caminhando para o final. Em outras palavras, significa dizer que é preciso analisar o texto sem subjetivismos ou crenças pré-concebidas. O trabalho de interpretação deve ser feito de coração aberto e disposto a encontrar a verdade. Devem-se evitar as amarras denominacionais, o misticismo e as visões fantasiosas e carentes de solidez. Gente, na hora de interpretar, na hora de se fazer valer hermenêutica, a gente precisa entender uma coisa. A gente tem que ser imparcial. Eu não tenho que ficar me pautando em questões que eu conheço, penso, acredito, minha visão do texto para entrar nele. Não, eu preciso deixar que o texto fale por si só. Muitas são as coisas, as preconcepções que atrapalham, os pressupostos que atrapalham-nos a entender o texto. Então a gente tem que evitar a amarra denominacional. Eu não vou perguntar, não preciso. Eu não sei que denominação você é, qual igreja que você é, mas você não pode olhar para o texto baseado na sua denominação, mas no texto. E deixar que o texto diga se a sua denominação está correta ou não. Não é a sua denominação que diz se a Bíblia está certa ou errada. É a Bíblia que diz se a sua denominação está certa ou errada. Outra coisa, misticismo, né? Tudo lá é místico. Viu a palavra água? É água, é água mesmo. Tem vezes, como eu falei, pedra é pedra. Não pode olhar com misticismo. Tem gente que pega tudo quanto é palavrinha da Bíblia e cria meios, umas mensagens esquisitas, uns textos. Eu achei um mistério no texto aqui. Mistério. Fantasiou algo na mente e está dizendo que é. Outra coisa, né? Então, ficar buscando coisas das entrelinhas, que a moda, principalmente, eu estou vendo no Brasil hoje, os pregadores, principalmente aqui da internet, achar coisas que ninguém viu no texto. Por que ninguém viu? Porque não está lá. Tem coisa que não existe mesmo. É fantasioso, é invencionice. Então, cuidado, tá, gente? Que a gente não se deixe levar por essas coisas aí, ok? Apenas um sentido deve ser procurado no texto. Procurar o quê? As passagens bíblicas têm um único sentido. E este deve ser o alvo a ser encontrado. O trabalho de interpretação deve ser simplificado quando o estudante da Bíblia tem acesso a um número maior de versões bíblicas. Uma simples consulta a versões diferentes de uma mesma passagem pode levar à solução de grandes dificuldades. Talvez você está quebrando cabeça. Que sentido esse texto quer dizer? Tem que entender uma coisa. Qual é o sentido do texto bíblico? Único. Qual é o único? O sentido que o autor pretendia passar. Não o sentido que eu quero dar ao texto, mas o texto tem o seu sentido e eu preciso trabalhar com esse sentido, tá? Entendamos isso. Então, às vezes, uma consulta em outras Bíblias e comentários pode ajudar você. Talvez você está dando para o texto um sentido que não é. Então, se você guardar isso aqui, para que a minha aula já está até grande aqui, mas qual é o sentido que o texto tem que ter? O sentido que o autor pretendia. Passou disso é invenção, tá? Esse é o ponto. Então, com isso, a gente conclui aqui a nossa lição. Ok? Um pouco extenso aí o vídeo, talvez alguns pelo tamanho não queiram assisti-lo, mas a gente está aqui para fazer a obra de Deus e Deus em Cristo é quem fala. Deus abençoe a todos. Tenha aí, gente, de Deus, em Deus, um final de semana abençoado. Deus possa guardar a vida de todos vocês. Uma ótima aula a todos. Professor GBD, né? Deixe-se aí ser usados poderosamente pelo Espírito Santo para que essa aula seja palavra abençoada. Vamos começar aos poucos, trazer pontos aqui teológicos devagarzinho aí. Precisando da nossa ajuda, é só falar. Está aqui o contato. 27, porque fala do Estado do Espírito Santo, 99930-8767, desejando contactar-nos a estar com vocês, será um prazer. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Até a próxima aula, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém.